Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, finalizando de uma vez por todas, creio eu, o arco de Punk Hazard, né, que já tá gigantesco. Isso aqui deve ser um vídeo gigante também, tá? Mas enfim, a gente vai dar um jeito aqui de finalizar, tá? Deve sair lá pro domingo isso daqui, porque vai demorar horrores pra renderizar. Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar então onde a gente parou, né, que foi com o Smiley, né, que a gente conheceu aí, o axolote gigante, né, do Caesar Clown, né. Eu vou falar errado o nome dele em algum momento aqui, porque o nome correto é Caesar, né, mas eu sempre erro. Enfim, e ele transformou a criatura, matou a criatura para transformar ela numa nuvem de gás super potente, que é o tal do Shinokuni, o domínio da morte, que é um gás ali que petrifica a pessoa que inala ele, tem contato ali com o gás. E aí, ao mesmo tempo também, né, ele conseguiu ali pegar o Ruffy, né, alguns dos chapéus de palha e também o LOL, né, pegou aí na botija, inclusive com a ajuda de um personagem que apareceu aí aos 45 do segundo tempo, que é o Vergo, que é um cara extremamente roubado, embora a gente ainda não tenha visto quase nada dele, né. Mas a gente vai ver já já. Enfim, vamos lá. A gente continua então aqui falando sobre o pessoal que tá vendo, né, a transmissão ali do Caesar Clown, né, vendo ali o Shinokuni e tal. E a gente vê uma briga ali rolando entre o Kid e o Apu. E o Hawkins também, onde a gente vê ali que o Kid e o Apu estão meio exaltados, né, o Killer também. E o Base Hawkins pede pra galera se acalmar, né, porque, pô, não dá pra ter uma aliança se o pessoal ficar brigando por qualquer coisa, né. Então o pessoal tá discutindo ali, mas tipo, não tem a menor necessidade disso, tá ligado? E detalhe, os caras eram pra ser aliados. Pois é, essa aliança aí é meio esquisita. E é uma aliança bem poderosa, apesar de esquisita. Bom, a gente volta aqui pra Punk Hazard então, onde a gente vê qual é o contra-ataque do LoL, que ele tinha prometido também, né? Que ia ter um contra-ataque. E qual a estratégia dele? Ele pede para o Frank criar uma distração, né? Ele queima ali uma embarcação nas proximidades. E ele revela que ele trocou algumas das algemas, ali, algumas das correntes que o Caesar Clown tinha, que eram de Oceanite, né, por algemas normais, por correntes normais, né. Então o LoL ele não estava realmente sem poderes ali, ele só fingiu que estava, interessante. E aí ele consegue ali se soltar facilmente com seus poderes e também ele troca de lugar ali o Smoker e a Tashk, né, troca os corações, a mente ali da pessoa, né. E é bem engraçada a Tashk aqui, né, que ela tá com com aquele decotão lá que o Smoker não gosta de ficar de peito aberto, né. Enfim, foi engraçado. Mais interessante ainda a Tashk aqui quando ela fala sobre se aliar, ela demonstra interesse em se aliar com o LoL ali momentaneamente, o Smoker é contra, mas a Tashk tem um bom álibi ao seu favor, né, que não é hora de pensar em orgulho, né, eles têm agora que dar um jeito de desbaratar aí o que quer que esteja tramando o Caesar Clown, né, então eles têm que dar um jeito de, né, vencer o cara. E se tiver que se aliar com o LoL e companhia, eles vão ter que fazer. E o Smoker se vê obrigado, então, a entrar na onda aí da Tashk também, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aqui também o LoL ele teletransportando, trocando o pessoal ali para o laboratório, né? E a gente vê que eles acabam abrindo ali o caminho para que os fuzileiros da G5 conseguissem entrar antes do Shinokuni alcançar eles, né, bem na hora. Ao mesmo tempo que a gente também vê aqui Kinemon, Sanji, Zoro, Brook, aquele dragão, né, bizarro, o Sop, a Nami e o Barba Marrom, todos eles ali se unem, né, tentando chegar ali no laboratório, procurando um abrigo da fumaça, e eles acabam chegando juntos ali. A porta estava fechando já quando eles estavam chegando, e aí eles acabam fazendo um rombo ali, né, com o Kinemon e o Zoro fazendo corte e o Barba Marrom atropelando a porta, né? Só que aí depois o pessoal da G5 fica reclamando, pô, peraí, né? A gente entrou pra fugir do gás, vocês foram lá e destruíram a porta, porcaria, né? Pois é, mas os caras conseguem fazer um improviso ali, uma barricada improvisada pra tampar, a porta ali, e fica mais ou menos certo, nesse ponto aí. Só que a coisa continua ficando esquisita porque, apesar da aliança do Ruffy, LoL e Smoker estar acontecendo, o pessoal da G5 não estava sabendo, né, os Minions. E aí quando eles veem aquele bando de piratas ali reunidos, né, o instinto é mais rápido, né, e eles querem pegar ali o pessoal, né, querer capturar o pessoal. Também tem aqui a Nami, né, a Nami finalmente troca de corpo ali com o Sanji,
E é engraçado que ela dá uma bronca nele porque o Sanji, ele tava sem o casacão, se eu não me engano, né? Ele tava ali, ele tava ali sem aquele casaco que ele tirou pra resgatar o torso do Kinemon. E aí a gente vê aqui a Nami batendo nele, acusando ele de ficar bisbilhotando os seios dela. Só que o Sanji tava sem aquele casaco específico porque ele tinha ido salvar o Kinemon, né? O pedaço do Kinemon. Enfim. E aí o pessoal ali meio que se organiza, né? De uma maneira meio emergencial, né? Onde a gente vê ali que o LoL fala que o pessoal tem que procurar ali uma porta pra se abrigar, que é que tá escrito prédio R66 nela. E aí ele dá 2 horas pro pessoal se mobilizar ali, encontrar seu lugar, e que depois desse horário ele vai causar um evento que vai destruir todo o restante do laboratório. Tudo que não tiver relacionado com esse prédio R66 vai ser destruído, basicamente, né? E aí o pessoal se separa ali, a gente vê o Kinemon indo atrás do seu filho, que até agora ele não achou. O Zoro, Nami, Sandy, Brook e o Sop vão junto com ele. O Smoker dá a ordem pros cupincha ali da G5 resgatarem as crianças, procurar o tal edifício e também apreender um petroleiro no porto antes do Shinokuni chegar naquela parte ali. E também a gente vê o Ruffy, né? Ele vai sozinho ali tentando derrotar o Caesar Clown, né? Ele vai de frente pra ele. Inclusive o Smoker, ele vai atrás do Vergo, né? Ele promete ali que vai atrás do Vergo, então acertar as contas. E a Nico Rubin fica com o LoL também, tá? A Tashig vai cuidar do pessoal da G5, né? Que tá ali tentando perseguir os chapéus de palha, né? O pessoal já foi e a G5 foi atrás querer prender os caras também, parte dela, né? Enfim, e, pô, o pessoal fica meio, né? O Sop e o Zoro, inclusive, eles trocam ali as histórias de derrota, vai? O Sop, como ele perdeu pro Caesar Clown, e o Zoro para os Yetico Brothers, né, respectivamente. E aí é engraçado que o Zoro aqui, ele é sempre mais, vamos dizer assim, mais centrado, vai, vamos dizer assim, da equipe, né? E ele fala aqui, ó, chega, acabou a brincadeira, entendeu? Não vamos mais nos descuidar. Isso aqui é o novo mundo começa aqui, a gente não pode dar mole, tá ligado? É a nossa primeira ilha aqui do novo mundo, a gente não pode falhar, tá ligado? Na superfície. Então, né, o Ruffy foi engraçado que ele acata, ele ouve o que o Zoro fala, mas ao mesmo tempo, pra sair dali da enrascada, ele sai usando o Gomu Gomu no UFO. Ele faz ali ele faz tipo umas hélices ali com a perna, fica parecendo um disco voador, né? E vai dando pernada, vai avançando e voando no pessoal, é muito zoado isso. Ele cagou, tá ligado? É real que ele cagou mesmo pro que o Zoro tava querendo. No time inimigo, a gente tem aqui o Caesar Clown, o Vergo e a Monet, né? Eles estão ali observando os efeitos do domínio da morte. E o Caesar Clown tá bem satisfeito, vai, com o que aconteceu. Ele gostou ali do pessoal petrificado e tal. Mas tá faltando algumas pessoas ali, né? Os chapéus de palha aparentemente escaparam e alguns caras da G5 também. E aí o Vergo demonstra preocupação com isso, enquanto o Chopper, ele ouve tudo isso, ele decide sair correndo, né? Aliviado pelo pessoal do Ruffy tá tranquilo, né? O pessoal sobreviveu. E ele também percebe que naquele papel que ele pegou, né? Misterioso, também tem uma rota de fuga. E ele usa essa rota então para poder conhecer ali o laboratório, né? Para conseguir encontrar o caminho certinho. E ele também descobriu sobre o que era esse doce que o Caesar Clown tinha, né? Que ele usou ali, as substâncias e tal. Ele já tem mais ou menos uma noção do que tá acontecendo. No entanto, né, enquanto ele tá fugindo ali, a Monet acaba vendo o Chopper. Ela consegue ali reparar que ele tava por ali e deu uma escapulida, né? O Caesar Clown, ele acaba vendo aí que o pessoal tá indo em direção ao tal do portão do edifício R66. E ele acaba então pedindo pra vedar ali as passagens, né, entre os edifícios A e B. E ele acaba fazendo uma abertura ali pro gás entrar, né? Poder entrar e matar o pessoal. Ao mesmo tempo que o Vergo, ele sabendo que o LoL e o Smoker podem ser um problema, ele acaba então fugindo pra poder meter a porrada neles, né? Pra tentar ali matar eles de uma vez por todas. Dar um fim aí, concluir o serviço dele. E aqui é a corrida do século, né? A parte do pessoal aí correndo, fugindo do gás, né? Tem a galera aí que tá caçando, né? Os chapéus de palha, o LoL e o Smoker também. É uma correria bem doida. A gente vê aqui, inclusive, que o pessoal da G5 não consegue, né, prender os chapéus de palha, apesar dos avisos ali do LoL. A gente também vê aqui que o dragão veio junto ali com o pessoal que tava montado em cima do Barba Marrom. O cara virou um, sei lá, uma van, né, pro pessoal ficar ali amultuado dentro.
E o dragão, ele aparentemente não tá voando, não tá fazendo nada, ele tá bem tranquilo ali, por enquanto, né? Os marinheiros, eles continuam tentando ir atrás do Zoro, né? E o Zoro até tenta revidar ali, só que a Tashig acaba bloqueando o ataque do Zoro e falando que é pra eles irem embora, né? E quando o pessoal da G5 protesta, ela diz que eles têm outras prioridades no momento, né? Como, por exemplo, resgatar as crianças. E aí fica ali uma correria, né? E de repente uma explosão ocorre, aquela brecha que o Caesar Clown queria fazer no laboratório, né? Acaba ocorrendo uma explosão ali, um ataque de fora pra dentro. E o gás entra, né? O pessoal tenta passar ali pelo portão, né? Pelo bloqueio ali. Só que alguns não conseguem. A Tashig consegue passar, mas a gente descobre que ela foi arremessada por alguns dos agentes ali da G5. E os caras acabam ficando pra trás e são pegos pelo Shinokuni, né? Pelo domínio mortal ali. Então, assim, o pessoal meio que sacrificou pra salvar a Tashig, basicamente, né? Outra confusão acaba rolando também aqui, porque o Barba Marrom, ele tava ali correndo, né, junto com o pessoal da marinha agora, unidos. Só que o dragão fica fora de controle, ele começa a atacar o pessoal da G5 e cria uma grande confusão, né? Do nada ele fica super selvagem ali. Só que de repente o Vergo, ele aparece, os fuzileiros navais ficam felizes de ver ele. Opa, vice-almirante Vergo, agora tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tranquilão agora. Só que aí o Vergo, ele, né, obviamente era o traidor, a Tashig tenta avisar, mas não dá tempo. Ele destrói ali os cupincha da G5 como se não fosse nada, esmigalha os caras, né? E a Tashig tenta então vir pra ajudar, né, o pessoal ali, mas ela é facilmente rechaçada por ele, forçando o Sanji a comprar briga, né? O Sanji ali foi, obviamente, tentar defender a Tashig. E ficou ali então pra lutar contra o Vergo. O dragão, ele acaba vendo o Barba Marrom agora como um alvo e vai atrás dele. Então rola uma perseguição aí do Barba Marrom, né, e alguns dos Mugiwaras ali, junto com esse dragão aí que tá atacando eles violentamente, perseguindo eles de maneira implacável, né. E aí a gente vê ali o Caesar Clown, né, desesperado que ele não consegue deter, né, o Chapéu de Palha de maneira nenhuma. E a coisa piora, porque o Ruffy acaba aparecendo ali e já chega mandando um socão nele ali, né, sem tempo, né, e já chega dando um porradão ali no Caesar Clown, e o Smoker também tá com ele. O Smoker, ele até pensa ali em lutar contra o Caesar Clown, mas o LoL, ele acaba falando pro Smoker que não é pra ele enfrentar o Caesar Clown, porque ele ainda tem o coração dele, então é perigoso, né, se ele for lutar ali contra o cara, o Caesar pode simplesmente explodir ali o coração do cara quando bem quiser, então não é uma boa ideia, né, então ele só sai pra continuar ali a perseguição contra o Vergo. E aí o Ruffy, ele fica sozinho, né, contra o Caesar Clown, e a gente vê que os dois acabam tendo um combate ali breve, onde a gente vê que o Ruffy domina completamente o cara. Dessa vez usar ali o poder de Logia, né, dele pra tirar o oxigênio não ajuda o Caesar Clown em nada, né, o Ruffy consegue ali escapar. Ele precisa de uma distância curta, né, pra fazer aquilo ali. Ele tenta usar outras coisas, como por exemplo, ele cria ali uma espada flamejante meio que do nada, né? Mas ele não consegue finalizar o Ruffy de maneira nenhuma. E aí o Ruffy prepara ali um ataque final, só que a Monet acaba impedindo ele. Ela consegue criar ali uma espécie de parede de neve e protege o cientista. E por sugestão dela, então, o Caesar Clown, ele acaba abandonando o combate na esperança de conseguir encontrar o LoL de alguma forma, mas ele promete que ainda vai transformar o Ruffy e companhia em cobaias, né? O Ruffy tenta perseguir ele, mas a Monet fica no caminho, né, alegando que o Joker, né, vai acabar com ela se algo acontecer com o Caesar Clown, levando o Ruffy a questionar a motivação do Doflamingo. Pô, por que o cara é tão importante, né, para o Doflamingo ao ponto de não deixar nem a gente dar um soquinho nele, né, só de leve, só na camaradagem, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que a gente vê também o Sanji lutando contra o Vergo. E aqui acontece uma coisa inesperada, pelo menos pra muita gente que conhece o Sanji, né? O choque de poderes ali entre o Sanji e o Vergo resulta no Sanji tendo aparentemente ali uma perna quebrada. Pois é, ele acaba quebrando ali parcialmente as pernas dele. E ele sente a dor, né? Ele sente ali a dor da perna quebrada. Mas ele grita ali pros fuzileiros navais correrem, né? Enquanto o lugar vai sendo ali bloqueado e se enchendo de gás.
Só que aí uma transmissão de emergência ecoa, né, no edifício, mostrando que o LOL ele tá na sala do tal do SAD, que é a substância química ali que o Caesar Clown tava fazendo. E ele entra em pânico, não só ele como o Vergo também. Ele fala que o LOL tava procurando por isso esse tempo todo e tá usando ali o momento como uma grande distração. E que o que ele vai fazer, o que o LoL tá querendo fazer, pode ser algo que vai bagunçar o Novo Mundo completamente. Ele vai mudar completamente o Novo Mundo se ele conseguir êxito no seu plano, né? E as coisas não... A gente sabe que o pessoal não gosta muito de mudança, os vilões de One Piece. Então tem que ter essa parada aí também. E aí a gente vê aqui então a Tashig, né? A porta ali onde tava o Sanji lutando contra o Vergo se fecha. A Tashig fica achando que ele ficou pra trás, mas na verdade ele não só tava passando ele por cima deles, né? Como também resgatou até alguns ali dos fuzileiros, né? Então o Sanji tá bem, só que ele ficou com aquela perna machucada ali. Ele diz que tá tudo bem, mas ele pensando ali, ele fala, pô, realmente, cara, se eu continuasse lutando muito tempo contra aquele cara ali, eu ia me dar muito mal. Seja lá quem é esse cara, ele bate forte pra caramba, tá ligado? E o Sanji tava ali despreparado pra lutar contra um adversário tão poderoso, mostrando aí que o Vergo é um cara no braço, pelo menos ele é forte pra cacete, né? Aí a gente vê o lado do Vergo dessa história, que ele também conseguiu escapar, né, do ataque ali do gás, só que ele tá contactando ali o Doflamingo, né? Ele tá ali na tal da ilha de Dressrosa, né? Um lugar todo ensolarado e tal. Parece meio... é um lugar meio tipo Espanha, tá ligado? E aí ele tá ali, o tal do Doflamingo acaba ordenando que o Vergo destrua o LoL e também a sala ali onde tá essa substância química, né? Que é pra ninguém chegar perto dessa... de alguma forma atrapalhar os planos dele. Só que aí acontece uma parada bem interessante. Ele é atacado por uma mulher ali com uma roupa de empregada, que é a tal da Baby Five. E ela tem ali uma Akuma no Mi, aparentemente, que ela tira vários trabucos ali das partes do corpo dela. Um bagulho meio louco. Só que ela é detida ali por um dos cupinchas do Doflamingo. E aí, aparentemente, ela é também um dos cupinchas, mas ela tá revoltada ali com o líder dela. E o Doflamingo, ele parece até misericordioso, já que ele deixa passar esse atentado à sua vida, né? Mas, entretanto, a gente vê que o Doflamingo envia a tal da Baby Five e um tal de Búfalo como suporte ali para eles irem para Dressrosa, né? E resgatar ali o pessoal e resolver a situação lá na ilha. Depois a gente vê aqui o Barba Marrom, ele tá correndo do dragão ainda, o dragão tá cuspindo fogo, né? Tacando fogo ali em tudo que é lugar. E a gente também vê a Nami, o Sop, o Rubin tentando ali enfraquecer a criatura, né, com seus ataques, mas a criatura resiste. E aí tem um momento legal aqui que ele é finalizado, pelo Kinemon e pelo Brook, no ataque combinado. Só que a gente vê que o Kinemon, em específico, ele parece ter um interesse, né, em matar dragões, né, muito interessante. O Brook nota essa parada aí. E também, ali, enquanto eles estão lutando, né, com a criatura, a gente também vê o Chopper. O Chopper aparece num lugar mais acima. E ele tá no Monster Point, né? E ele tá meio desesperado ali, encontrando o pessoal, porque ele tá sendo atacado pelas crianças. Pois é, ele encontrou as crianças ali e elas estão, né, sob abstinência de doce e elas estão atacando o Chopper, né? Ele não tá revidando, né, as crianças, mas ele tá ali... ele não pode ficar apanhando também. Então ele ativa o Monster Point pra conseguir tancar as crianças enquanto alguém aparece ali pra ajudar ele, né? E ele conseguiu, sem querer, ver o Barba Marrom e o Chapéu de Palhas ali também. E a gente também vê aqui uma cena de uma criança ali que tá passando por alguns exames. E ela acaba perguntando sobre o garoto ali, o tal do Momonosuke, né? Que é o tal filho do Kinemon aí. E a gente vê que a pessoa que tá ali, tá examinando ela, dá uma desconversada falando que a criança tá numa outra sala especial ali, que tá tudo bem, né? Tá tudo bem por enquanto. E aí é estranho, né? Parece que eles sabem onde tá a criança a princípio, mas é uma conversa meio peculiar, vamos dizer assim, no momento. Aí a gente volta aqui para a Monet e o Ruffy, né? A Monet, ela não tá sendo ferida, pelo Chapéu de Palha, mas ela também não consegue lutar contra ele, né? Mesmo ela fazendo ali várias paredes de neve e tal, o Ruffy consegue quebrar de maneira até que bem tranquila. Mas ela usa ali um ataque diferente, que ela dá uma espécie de abraço frio, né, usando ali poderes de neve. E a gente vê que ela basicamente relaxa o Ruffy, né, ela vai enfraquecendo ele usando o frio da neve que ela consegue criar.
E o Ruffy vai ficando enfraquecido, enfraquecido, enfraquecido. E aí, num desespero ali pra tentar se livrar da Monet, ele acaba quebrando o chão ali embaixo dele. Só que ele acaba caindo, né, numa espécie de lugar ali bem profundo. E a Monet fala que, a menos que ele possa voar, não tem como ele sair do porão. Então ele foi parar ali num lugar bem abaixo do laboratório, que aparentemente não tem como voltar, né, o caminho sem volta, vamos dizer assim, pro Chapéu de Palha. Então ele se meteu numa roubada, né, vamos ver como é que ele consegue escapar daí. Aí a gente volta aqui para o Chopper, né, o Chopper acaba levando uma surra, porque ele não consegue revidar as crianças, ele não tem coragem de bater nas crianças, dá uma pena realmente. E aí o restante ali dos Chapéus de Palha acabam chegando em socorro. Só que aí o Chopper ele fala que ele não tá lutando sozinho, né, ele tá sendo atacado pelas crianças, mas uma outra parte ali das crianças tá perseguindo a Motia, que é aquela garota, né, que conseguiu escapar da abstinência ali, né? E ela, inclusive, tem ali... Ela tem bastante destaque, vai, nesse arco aqui como um todo. E ela pegou os doces e tá correndo, né? Ela tá ali, ela tá com a mente tranquila, ela não tá em abstinência. Ela tá vendo que é um negócio perigoso, né? Esses doces. E ela pegou ali e tá correndo com eles e as crianças estão indo atrás. Aí os outros Chapéus de Palha tentam ali ajudar, a Nico Rubin, principalmente, ela tenta ali impedir as crianças, né? De continuar essa perseguição, mas as crianças estão loucas ali, fora de qualquer razão. Vai e ignora, né, os ataques ali de mão gigante da Nico Rubin. Que, aliás, ela não tá batendo nas crianças de verdade, tá? Ela só tá ali tentando assustar as crianças, né? Mas acaba que não acontece nada, vai. E pra piorar a situação, a Monet acaba aparecendo ali também. E a gente vê que ela bloqueia, né, a saída ali, né? Que a moça ia conseguir escapar, mas a Monet foi lá e bloqueou o caminho. E também a gente vê o LOL, né? O LOL ele tá ali, ele luta brevemente contra o Vergo, ele tenta pegar o coração dele de volta, mas o Vergo ele é mais rápido e consegue recuperar o coração e também usar o coração ali pra enfraquecer o LOL e dar uma porrada nele, né? Dar um cacete violento nele. E além disso, o LOL ele consegue até tentar mandar ali um Counter Shock, né? Um ataque elétrico ali que ele tem no Vergo, mas não causa nada, não passa pelo que seria ali o hack do cara, né, pela resistência do cara. E o Vergo, ele inclusive fala que tem uma mensagem do Doflamingo para o LoL, né, que é: que pena, né? Pois é, você tinha que trair o movimento, pois é. O LoL então ele diz para o Vergo, né, que ele é vamos dizer assim, o Vergo é o único erro de cálculo vai no seu plano. E aí o Vergo se prepara para matar o LoL, só que o Smoker aparece. E aí, meu irmão, caraca, o Smoker já manda logo, né, cara? Pô, o Vergo fala ali que vai matar o Smoker, e o Smoker fala que é melhor eles terminarem a batalha rápido porque ele não gosta de ficar olhando para o lixo, né? Só que o engraçado dessa história aí é que o Vergo, ele não só ele meteu a porrada no LoL, como também vai meter a porrada do Smoker, né? No decorrer do combate, vai. Então, assim, o Vergo bate pra caramba, cara. Isso é uma parada bem interessante. Apesar dele aparecer pouco, a gente sabe que ele é um cara extremamente durão. E vai saber se em outros momentos, em outro aspecto, se em outro tipo de encontro, de repente ele não se encontrava aí com um personagem boladão, tipo um Ruff da vida, um Zoro da vida. Seria um combate épico aí de ver o Vergo contra essa galera. O Sanji, a Tashig e o pessoal da G5, né, ficaram para trás. Eles tentam ali continuar avançando. Só que o dragão, né, ele tinha atacado fogo ali em algumas partes. E acaba que esse fogo tava na frente, tava no caminho à frente. E esse fogo acaba chegando ali em alguns tanques que explodem. E acaba quebrando ali a parede, fazendo com que o gás entre, né. E alguns caras da G5 são pegos nesse gás também. E aí o Sanji tenta conduzir ali o restante, né, dos fuzileiros para uma outra área, né, para um outro caminho ali mais seguro. Enquanto a gente vê aqui o Caesar Claw entrando numa sala que ele diz que não gosta, porque aquela sala ali era a antiga sala de controle do Vegapunk. Então aparentemente esse lugar tem uma sala de controle, onde dá para mexer manualmente ali nas partes mecânicas da instalação. E aí o Caesar Claw ele acaba fazendo ali um plano para tentar guiar essa galera para uma parte ali do laboratório e encurralar eles por gás, né, por todos os lados. E aí ele manda ali um comentário, né, falando com os cupinchas dele de que o Vegapunk era um cara muito maligno, né, por ter como se ele estivesse usando esse mecanismo, para os seus próprios fins maléficos, enquanto o Caesar Claw está tentando provar
que o gás dele pode fazer um bem à humanidade, dá todo um discurso ali pra enganar os Cupincha, mas a gente vê também um flashback, o passado aqui, né, onde a gente vê que o Caesar Clown, quando ele trabalhava com o Vegapunk, ele achava que o Vegapunk e o Sengoku eram muito moles pra tentar fazer ali seus experimentos com gás, né. E aí a gente vê que ele fez os experimentos, continuou fazendo ali seus experimentos separadamente com gás, só que o Vegapunk, quando soube disso, acabou demitindo o Caesar Clown, né, por causa dos experimentos que ele estava fazendo, que era perigoso e imprudente. E aí, em retaliação, o que o Caesar Clown faz? Ele acaba explodindo uma bomba, né, e levou ali a destruição da ilha, que a gente conhece naquele atentado lá que teve há anos atrás, aquela catástrofe, né. Aí a gente vê aqui que tá todo mundo lutando, né, ou correndo pra tentar salvar a própria pele, mas o Ruffy não, o Ruffy ele tá ali preso, vai numa área ali de descarte de lixo aparentemente, e enquanto ele tá explorando ali o local, ele acaba encontrando um dragãozinho, pois é, ele acaba encontrando ali um dragão, e esse dragão fala, pois é, e aí ele acaba conhecendo o tal do filho do samurai, que é o Momonosuke, né. E aí a gente vê aqui a história dele, né, como foi que ele foi parar naquele lugar bizarro, onde a gente vê que ele acabou entrando no navio ali que estava indo para Punk Hazard, meio que sem querer, e acontece que ele acabou ali sendo confundido, pelo pessoal do Caesar Clown como sendo uma das crianças ali que iam ser levadas para fazer experimentos. Então ele ficou de carona, né, como se fosse ali um intruso ali na embarcação, por um bom tempo. E aí ele, como ele é meio samurai e tal, né, ele tem toda aquela questão de ser muito honrado e tal, as pessoas ofereciam ali comida pra ele, ele não aceitava, ele ficou com fome, ele ficou passando fome ali como clandestino por 10 dias, até que, e depois ele ainda foi levado lá para Punk Hazard, né, ele não comia nada, né, nesse momento todo, até que uma hora ele sucumbiu, ele desistiu de ficar, passando fome, e ele acabou indo procurar comida. E isso fez ele chegar numa fruta estranha, né, que estava ali numa caixa de vidro. E ele acabou comendo essa fruta, só que ele acabou sendo descoberto, né. Ele acabou sendo descoberto ali por uma garota que pergunta, aquela garota que perguntou sobre ele, né, que a gente tinha visto anteriormente. E aí acontece que os homens do Caesar Clown acabam vendo que tinha alguém ali na sala onde tinha a tal fruta. E essa fruta era justamente uma espécie de Akuma no Mi ali artificial, modificada. E como resultado ele acabou se transformando ali de nervosismo em um animal, no caso o dragão aqui, né, um dragão. E ele fica ali com essa aparência desde então, ele não conseguiu desligar, ele não conseguiu voltar à forma normal, vamos dizer assim, né. Ele conseguiu fugir antes do pessoal ali do Caesar Clown entender o que foi que aconteceu, né. E aí, enquanto ele estava escondido, ele acabou ouvindo o Caesar Clown contando a Monet sobre o experimento com crianças, né? Sobre a gigantificação que ele está fazendo ali com as crianças. E diz que as crianças vão morrer em pouco tempo, né? Elas devem morrer ali daqui a uns 5 anos, mais ou menos, por aí, se eles continuarem com os experimentos. E aí o Momonosuke, ele viu que o Caesar Clown não estava se importando, com a saúde das crianças, com o destino delas, e ele pensou em contar para as crianças o que ia acontecer. Só que enquanto ele estava indo para lá, ele acabou caindo, ele acabou indo parar ali acidentalmente num triturador de lixo, né? O que levou ele para aquele porão ali, aquela parte de baixo do laboratório. E aí o Luffy fica irritado, né, de saber que o Caesar Clown estava disposto a matar crianças, né, para seus experimentos. E ele promete sair dali e ajudar as crianças, né? Só que o Momonosuke ele acaba desmaiando de fome. Aí o Luffy tenta acordar ele, né? Tenta ali acordar o garoto. Só que ele acaba tendo uma alucinação de que o Luffy é outra pessoa. De que o Luffy seria o tal do Doflamingo, né? Na cabeça ali do garoto. E isso faz com que, de nervoso, vamos dizer assim, numa espécie de reflexo, ele acabe começando a voar. Do nada ele começa ele cria, parece umas nuvenzinhas ali nas patas dele. E ele vai subindo, como se estivesse escalando, né? O ar. E aí o Luffy se gruda ali nele e vai os dois subindo de maneira desesperada, vamos dizer assim, E eles acabam então fugindo, escapando daquele lixão ali do laboratório. E aí a gente volta pro restante da confusão, né? Onde a gente vê aqui todas as lutas acontecendo, mas algumas coisas interessantes acontecem por tabela, né? Onde a gente vê ali que a Nico Rubin pediu para o Kinemon, o Sop e Brook, né, encontrarem algemas de Oceanite, e ao mesmo tempo que a gente vê também aqui o Zoro lutando ali contra a Monet, mas também tentando
impedir as crianças ali de causarem maiores problemas, vamos dizer assim, né? A Monet continua lutando ali contra os Chapéus de Palha, né? Uma coisa bem interessante que ela tem ali seus poderes de neve, né? Tá fazendo várias paredes ali, bloqueando várias passagens. E a gente também vê que tem um dado momento ali que a Nami acaba conseguindo atacar e causar dano na Monet com uma espécie de bola de calor ali que ela tem. E aí a Monet sente esse ataque, né? Interessante que a Nami consegue causar ali dano em alguém que tá rivalizando com o Zoro, tá ligado? Bem interessante. Mas aí depois ela se recupera, ela acaba fechando ali completamente o lugar com neve. E ela se transforma numa, sei lá, um bicho, um monstro de neve ali, uma arpia de neve muito louca, assustadora, né? E ela acaba absorvendo inclusive ali o Chopper e a Nami no seu corpo, só que ali o Rubin consegue tirar eles, né? Consegue salvar ali pelo menos a Nami da Monet. O Zoro então acaba cortando ali as barreiras de neve, permitindo que o Rubin, a Nami e o Chopper escapem da sala de biscoitos, né? E o Zoro e a Monet continuam a lutar ali entre eles, né? A gente vê que a Monet aponta que o Zoro tá apenas bloqueando seus ataques, mas não tá atacando exatamente. Como se o Zoro estivesse não querendo, matar a Monet, né? Não quisesse dar um golpe fatal na Monet. Aí enquanto o Zoro fica lutando ali contra a Monet, a gente vê ali o Sanji, né, chegando com a Tashig e o pessoal da G5, né, que ficam ali admirados com a beleza da Monet, né, nesse momento. Mas o Sanji e o Zoro ali ficam brigando, né, o Sanji não perde tempo, né, de ficar puxando ali briga com o Zoro, né. Mas enfim, acontece que a Monet aproveita essa confusão pra virar um monstrão de novo e começar a atacar ali o pessoal da G5, né, na base da dentada. Ela vira um bicho doido ali que sai comendo todo mundo, né, é muito louco, um monstrão de neve ali. E a gente vê ali a Tashig, né, pedindo ali pro pessoal ir embora, né, o pessoal da G5 continuar procurando pelas crianças enquanto ela vai ficar pra trás e lutar contra a Monet. Depois que o pessoal vai embora, o Sanji vai liderando ali os fuzileiros pra procurar as crianças, enquanto o Zoro e a Tashig ficam pra lutar contra a Monet. E aí a Tashig fala que vai lutar contra ela justamente porque o Zoro não tem coragem de atacar uma mulher. Ela tá se baseando naquele confronto que eles tiveram lá em Logtown, né, que o Zoro não conseguia lutar até a morte contra a Tashig, né, porque, mas no caso ela não sabe da história totalmente do Zoro, tem esse detalhe aí também, né. E aí o Zoro fala, beleza, então você acha que isso é uma fraqueza, né, já é então. Aí ele simplesmente fica ali esperando, ele fica simplesmente ali parado vendo a Tashig lutar contra a Monet. Só que aí a Monet acaba partindo pra cima da Tashig com tudo. E aí, cara, ela acaba inclusive dando uma mordida violenta ali na Tashig, que fica numa situação bem complicada, porque ela quase perde um braço ali nessa brincadeira, né? E aí, de repente, quando parece que a Monet vai matar ali a Tashig, o Zoro, do nada, ataca ela. Acaba ali enfiando a espada no rosto dela, ali na bochecha dela, com o hack do armamento, fazendo com que ela solte a Tashig na hora, né? E aí perguntando se elas já acabaram, né? E aí, chega já dessa briguinha aí já de vocês duas, né? Caramba, já posso lutar, cacete, né? Já deu, já aprendemos a lição? Pois é, ele é muito sério, velho. Ele é muito sério nessas horas, né? O Zoro pós-time skip é sério demais, talvez, vai. E aí depois de dar uma bronca na Tashig, né, por ter sido lenta demais no duelo ali contra a Monet, ele acaba falando que ele acaba, vamos dizer assim, ameaçando a Monet, né, falando ali que, cara, não é questão de querer matar ou não, mas tipo, ele vai cortar ela, ele pode sim cortar a Monet, né, inclusive ele fala ali, ele pergunta a ela se já conheceu um animal selvagem que com certeza não iria morder, né. E aí ele joga ali um blefe pra Monet e ela acaba caindo. Como resultado, o Zoro simplesmente parte ela no meio. Só que ela é uma Logia, pois é, ela é uma Logia de neve. E aí ela acaba se reestruturando porque ele não usou hack do armamento. E aí quando ela vai dar um golpe no Zoro, a Tashig aproveita e corta ela, né? E dá um golpe realmente fatal usando seu hack e finalmente derrubando a Monet. Então o Zoro, assim, cortar ele só não vai matar, tá ligado? Mas ele pode cortar sim, ainda mais que uma Logia, porra, beleza, né? Vai. Ele não usou tudo que ele tinha, mas o que ele cortou. Ponto, vai. O que ele tinha que fazer, ele fez. E a Tashig só finalizou, deu o famoso KS, pra quem joga aí MOBA. E aí depois da luta tem um momento bem legal, que é a Tashig ali falando ali com o Zoro, né, que atrapalhou a luta dela.
né? Enquanto ela tava ali lutando com a Monet, ainda ia ter jogo depois, né? Depois daquilo tudo que aconteceu. Aí o Zoro fala, cara, você quer ficar com os créditos do abate? Pode ficar, cara, pode, é teu, você ganhou, fez tudo sozinho, né, eu tava aqui só olhando, vamos fingir que foi isso que aconteceu, né. E também a Tasuki vê que ele tá com a Chusui, né, e aí o Zoro fica meio bolado, né, opa, tira o Zoro da minha espada, tem nada pra tu ver aqui, tira o Zoro da minha espada, cacete. Mostrando aí que o Zoro tá bem apegado nessa espada nova aí, nova entre aspas, né, porque pô, já faz mais de 2 anos, que ele tá interagindo já com a Chusui. Ele já conhece muito bem o seu novo armamento, né? Novo velho armamento. E aí a gente vê aqui o Chopper, a Nami e a Nico Rubin, né? Eles estão tentando ali impedir as crianças de perseguirem a Mocha, ainda depois de todo esse tempo. E o Chopper, inclusive, tá conseguindo ali sedar as crianças, uma de cada vez. Só que parte das crianças conseguem encurralar ali a Mocha num canto. E ela não vê outra saída a não ser engolir os bombons. Pois é, ela acaba engolindo ali os bombons de gás envenenado do Caesar Clown. E aí, cara, putz, apesar dos apelos ali do Chopper, ela acaba engolindo ali os doces, né? E ela acaba tendo um flashback alguns momentos antes, quando o Chopper acaba explicando pra ela, enquanto eles estão ali fortificando, né, a sala dos biscoitos ali, sobre essa questão aí das crianças, né, que eles vão ver pouco tempo e tal. De que se o Caesar Claw continuasse com seus experimentos, elas iam morrer muito cedo. E aí ela acaba pensando, sobre que ela tinha combinado com algumas das meninas ali presentes de quando elas crescerem viver uma aventura e tal. Só que aí, por causa dos experimentos do Caesar Claw, essa galera pode nem crescer, né? E aí acontece que, né, a gente acaba vendo que o Chopper prometendo, né, que vai salvar ali as crianças, né, junto com os chapéus de palha. E a Mocha, ela fala que ela não vai deixar nenhuma criança pegar ali os doces e ela acaba fugindo, né, pra vigiar a sala assim que as crianças entram. E aí, de volta do flashback, a gente vê ali a Mocha, ela tossindo sangue, né, no chão ali, numa cena bem brutal ali, né, bem desesperadora pra época, mostrando que é sério, né, ela tá em overdose por causa do envenenamento. E as crianças, elas estão em abstinência, os doces acabaram, e elas ficam sem reação, porque elas só ligam pra doce e acabou o doce. E aí, né? Vai ver de quê, né? Elas acabam ficando ali meio travadas. Ao mesmo tempo que a gente vê ali o Chopper, a Nami e o Rubin correndo pra socorrer a menina, né? O Sanji e os fuzileiros navais ali, eles finalmente chegam e começam a dominar as crianças e aplicar sedativos ali pra elas dormirem finalmente, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aqui o Ruffy e o Momonosuke saindo, né, daquele lixão ali do laboratório. E e aí eles veem ali alguns homens, né, do Caesar Clown. O Momonosuke desmaia, sucumbe completamente ali, usou toda a adrenalina que ele tinha, né, e agora ele é carregado pelo Ruffy, né. Ele agarra ali o garoto e inclusive ele acaba pegando ali um dos guardas, exigindo saber aonde é que tá o Caesar Clown, né. Tá com poucas ideias, ele tá pistolaço com o que tá acontecendo. E aí o guarda fala lá pra ele que o Caesar Clown tá no tal do edifício R, né? E o Ruffy sai correndo pra lá pra ter o seu terceiro combate contra Caesar Clown. Aí a gente vai aqui pro Barba Marrom, ele acaba chegando ali no tal do edifício R, né? Gritando pra caramba ali, batendo na porta. E o Caesar Clown decide que vai cumprimentar, vai recepcionar o Barba Marrom, né? A gente vê aqui eles se confrontando, onde a gente vê ali que o Caesar Clown, ele deixou os cupinchas que o Barba Marrom tomava conta ali, né, a unidade, vamos dizer assim, do Barba Marrom do lado de fora, para ser pego ali pelo Shinokuni, né, e aí ele aproveita ali uma distração do Barba Marrom para aplicar um sedativo nele. Pois é, e aí ele, né, o cara, tipo, tá brincando, ele brinca basicamente com o Barba Marrom, que não tem condições de lutar contra o cientista, né, enquanto isso o Caesar Clown ali mexendo com a mente do cara, né, abusando da mente do cara, na maldade mesmo. Só que aí ele fala também pro Barba Marrom que foi ele quem causou a grande explosão, né, há vários anos atrás, e que de repente, do nada o Ruffy entra e ataca o Caesar Clown com o Elefantogun. Ele acaba ali derrubando violentamente o Caesar Clown, e aí ele fica na frente ali do Barba Marrom para proteger ele. E se lembra das palavras gentis do Barba Marrom sobre o Caesar Clown, né? Ele lembra que o Barba Marrom estava elogiando muito o cientista, né? Que era uma boa pessoa e tal. E olha aí o monstro que tá na frente deles, né? Sem nenhum escrúpulo, querendo
O cara não tem medo nem de matar criancinhas, tá ligado? O cara não tem um remorso no coração, na maldade mesmo, tá ligado? Aí a gente vê aqui o Caesar Clown, ele se recupera do ataque, né? Pede ali pros homens dele voltarem para o segundo andar. E o Momonosuke reconhece o Caesar como aquele que fez experiência nas crianças, né? O Ruffy então questiona o Caesar Clown sobre o que é Punk Hazard. E aí o Caesar revela que ali seria, vamos dizer assim, o submundo, vai? É onde os experimentos acontecem, pessoas morrem e ninguém vai saber. Ou seja, de maneira, brasileira, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Basicamente foi isso que ele falou, vai. E aí rola aquele momento de vilão, né? Que ele conta ali o plano dele para o Ruffy. Onde ele fala por nenhuma razão, né? Basicamente, ele tá só ganhando tempo, talvez. Só enrolando, vai. Falando que o Ruffy não tem ideia do que ele tá se metendo e do que essa ilha é. E ele fala ali que o tal do Sad é usado pra fazer a Akuma no Mi, né? Zoan artificial, que ele chama ali de Smiles, né? E aí ele fala que o Imperador tá usando aquelas Akuma no Mi, ou seja, um Yonkou tá usando essas frutas, né, modificadas para construir ali um exército hiperpoderoso, né? E ele diz para o Ruffy que ele tá protegido por essas pessoas fortes, né? Que ele tem ali as costas quentes, vamos dizer assim. E que uma pessoa do nível do Ruffy não seria capaz de enfrentá-los, né? E aí, cara, o Ruffy só, cara, tá de sacanagem comigo, né? E dá-lhe uma moca quebrando o nariz do Caesar Clown, pois é. Pô, tá de sacanagem você fala isso aí na frente do Ruffy? Tá de sacanagem, né? Pois é. E aí o Ruffy fala, inclusive, né, que já enfrentou vários caras como o Caesar Clown, né? Os caras que acham que se garante, né? Não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e no final das contas o Ruffy só passa pelos caras, né? E aí a gente vê aqui, então, a terceira e última luta, esperamos, né? Onde a gente vê ali o Ruffy lutando contra o Caesar Clown. O Caesar Clown usa o tal do Gastile, né? Mas o Ruffy consegue ainda escapar ali e porrar o Caesar Clown, né? Então, assim, o Caesar Clown não consegue fazer muita coisa com o Ruffy agora que o Ruffy tá de guarda levantada, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aqui o Shinokuni, o gás, né? Ele tá enchendo ali o edifício B e as crianças correndo ali pra saída junto com o Zoro e com a Tashig também. Aí a gente vê aqui o final da luta entre o Vergo contra o LOL e o Smoker, né? O cara já meteu a porrada no LOL, depois meteu a porrada no Smoker, né? Só que o Smoker, ele acaba revelando ali que ele tava apanhando de propósito, ganhando tempo, para que o LOL conseguisse pegar o coração dele de volta de maneira, assim, vamos dizer assim, furtiva, vai? O LOL recuperou ali o seu coração, então ele pode usar seus poderes plenamente contra o tal do Vergo, né? E a gente vê aqui o Doflamingo, inclusive, que ele tá ouvindo ali através de um Dendemushi a confusão que tá rolando, e o LOL fala, né, pro Doflamingo que ele não vai ficar no topo pra sempre, né? Alguém vai acabar tirando o cara dali. Só que aí, em resposta ao Doflamingo, ele fala que ele conta ali uma história, né, sobre o LOL e o Vergo, né, de que o LOL aparentemente ele tem um trauma com o Vergo de alguma coisa que aconteceu muitos anos atrás, né? Alguma coisa que o Doflamingo tem conhecimento. E o LOL realmente a gente vê que ele é bem assustado com esse cara. Ele não tá no seu natural quando tá enfrentando esse tal de Vergo. E aí, cara, a gente vê aqui no momento de, vamos dizer assim, que aparentemente o Vergo tinha tudo pra derrotar, o LOL naquele momento. Mas o LOL surpreende e manda Rum, né, gigantesco, que pega ali praticamente o laboratório inteiro, boa parte ali de Punk Hazard, e ele dá um corte gigante que parte o laboratório inteiro pela metade, e o Vergo também. Ele conseguiu ali passar pela resistência física do Vergo, que era muito alta, como a gente já viu aí durante esse arco, e finalmente então derrotando ele, né? Mas cara, foi bem difícil, meu Deus do céu, né? E aí ele afirma que destruiu as engrenagens do novo mundo, né? Finalmente o LoL ganhou aí, vai virar o novo mundo de cabeça para baixo, né? Anarquista como ele parece ser. Pois é, ou finge muito bem. O problema é que enquanto o LoL fez esse corte aí gigantesco no laboratório, o gás entrou, né? Ele abriu ali várias fendas ali para que o gás conseguisse entrar. Então tá entrando mais gás ainda nas instalações e a gente vê o pessoal ali correndo, né?
tentando ali se abrigar com os fuzileiros navais. O Chopper conseguiu cuidar da Motia, né? Ela tá conseguindo ali aparentemente se movimentar também. E a gente vê aqui o LOL, ele pendura ali o Vergo, né, num cantinho, né? E aí o Vergo jura que o LOL vai se arrepender disso, né? Lembrando que o cara tá vivo por causa dos poderes aí do LOL, né? Ele foi cortado, mas passa bem, como sempre. E ele não sabe, né, sobre o passado do Doflamingo. O LOL não tem ideia de com quem está mexendo, basicamente. E ele tenta fazer com que o Smoker conte para o LOL a verdade do mundo. E aparentemente como se o Smoker tivesse alguma informação, soubesse aí o que estava acontecendo. Mesmo assim, o LOL só corta a cabeça ali do Vergo no meio e provoca ele antes de se despedir do Pirata Vergo, né? Então ele simplesmente ali esquarteja o cara e deixa ele ali pra morrer sozinho, basicamente. Aí a gente tem aqui um momento bem emblemático, né? Que a gente vê aqui o Caesar Clown vendo essa destruição, que o LoL acabou causando. E ele fica bem irritado com o que aconteceu e ele pede para que os cupinchas dele acabem deixando ali a fumaça entrar nas instalações. E aí, primeiro, eles ficam confusos, porque eles ficam reclamando que vários cupinchas ali vão acabar virando pedra, né? Vários dos cupinchas ali do Caesar Clown vão acabar virando pedra. E ao mesmo tempo, né, a gente vê aqui o Caesar Clown perdendo as estribeiras, falando: cara, cala a boca, vocês são só experimentos, vocês são cobaias minhas, não interessa o que vocês acham, tá ligado? Não importa quantos de vocês vão morrer. E aí eles ficam ali confusos, eles ficam em choque, eles não sabem como lidar com a informação. O Sop, inclusive, tá ali de supetão, né, tá ali escondido só, observando a situação toda. E aí, cara, pra tu ver, a manipulação do Caesar Clown é tão forte que os caras estão tão convencidos de que ele é uma boa pessoa que mesmo ele falando na cara dos caras, que tipo, desmerecendo eles, né, destratando eles, mesmo assim eles acham que isso é algum tipo de plano que ele tá bolando maluco ali pra tentar pegar os chapéus de palha desprevenidos, né, com a guarda baixa, e aí eles acabam acatando a ordem do cara e inundando o lugar com o Shinokuni. E aí o Caesar Clown, como ele é de fumaça, né, ele acaba... de fumaça não, mas de gás no geral, ele acaba absorvendo o Shinokuni e ficando gigantesco. Ele fica ali com um corpo enorme, vamos dizer assim, né? E aí, ele fala ali que o experimento dele foi um sucesso, né? Já que 2 países pacíficos querem obter esse gás e ele vai se tornar ali o rei da Terra da Morte, né? Ele vai vender a morte para as pessoas, basicamente. E aí, num surto louco, ele acaba atacando os próprios cupinchas ali com o Shinokuni, né? Ele não tem mais serventia pra ele, né? Então agora ele tá só jogando os caras ali pra todos os lados, né? Tá jogando fumaça e petrificando todo mundo que ele consegue. E aí o Ruffy vê essa parada, ele fica com uma raiva, né? E também um horror ao mesmo tempo, horrorizado com a cena. E ele fala aí pro Momonosuke ficar com Barba Marrom, né? E ele segue ali pra uma outra passagem. Aí a gente vê aqui que os cupinchas ali do Caesar Clown acabam falando ali com o Sop, eles estão em choque, né, com tudo que aconteceu, com a traição, do cientista. E aí o Sop falando ali com eles acabam falando que o Ruffy também fugiu. Só que aí o Sop fala que o Ruffy ele não foge da raia, né, não importa o que aconteça, ele não foge da briga. E a gente vê de fato que o Ruffy ele tá tomando distância do Caesar Clown pra poder vir com mais vontade, vai dar uma porrada mais forte no cara, pois é. Caraca, o cara vem tomando distância. É pra bater com vontade, na força do ódio, basicamente, que o Luffy vai fazer aqui. E aí o Caesar Clown, ele vê que não vai conseguir derrotar o Luffy de maneira nenhuma, né? Ele só vê a morte chegando ali na frente dele, ele tenta barganhar com o Luffy. Acontece que o Luffy tá com poucas ideias depois de tudo que ele ouviu sobre o Caesar Clown, tudo que ele fez e tal, né? E, cara, ele só tem um pensamento na cabeça. Gomu Gomu no Grizzly Magnum. Mano, que morca que ele deu no Caesar Clown. Nossa, mas nossa, que soco maravilhoso, que delícia, né? E isso estava sendo televisionado, estava sendo transmitido ali pro pessoal que estava acompanhando os experimentos do Shinokuni, né? E a gente vê ali que o pessoal tá surpreso, de ver que o Ruffy derrotou o cientista. E alguns deles começam a ligar ali para os seus chefes, incluindo Pecons e Tamago. Eles estavam vendo também essa transmissão. E claro, né, isso significa que o Ruffy tá com tudo, né? Pô, o cara conseguiu bater até num cara como o Caesar Clown, então ele realmente tá em rota de colisão com a Big Mom. Lembrando que ele prometeu, né, que ia bater de frente com ela em algum momento.
Ao mesmo tempo que a gente vê aqui o Usopp, né? Do nada os cupinchas ali do Caesar Clown acabam atacando o Usopp, né? Ele acaba derrubando a galera. E ele pega ali, consegue contactar ali o Chopper e eles acabam conversando, né? O Usopp dá ali a localização de onde eles estão. E aí a gente vê ali que também eles encontram o Brook e o Kinemon. O Kinemon ele foi petrificado de alguma forma. E aí o Brook ele explica que uma das crianças falou sobre o garoto ter virado um dragão, né? E aí o Kinemon ficou pensando, caraca, peraí, o garoto virou um dragão? Poxa, eu matei um dragão, né? Ele atacou um dragão com o Brook. E aí ele quis voltar lá onde estava o dragão pra tentar resgatar, né? Achando que era o Momonosuke. Só que aí ele entrou na fumaça no Shinokuni. Ele tentou ali, fazer um rolamento de força de vontade pra não ser petrificado. Mas isso aqui não é RPG, cara. Isso aqui não vai funcionar, né? Ele acabou entrando ali na fumaça e ficou preso lá, basicamente, petrificado. E aí o Brook teve que resgatar ele, né? E aí, basicamente, o restante aqui do que a gente vê dos eventos é que o pessoal consegue se reunir, né? Todo mundo se reúne. O Ruffy acaba encontrando o LOL e falando pro LOL o que aconteceu com o Caesar Clown, né? Que ele deu um porradão que atravessou o cara pela parede do edifício, jogando ele lá pra fora. E a gente vê o LOL putaço, né? Com o Ruffy por causa disso. O plano era capturar o Caesar Clown, não é amassar a cara dele e matar o cara, né? Mas enfim, o Ruffy já tinha perdido as estrebeiras, nesse momento. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê do lado de fora a tal da Baby Five e o Buffalo, eles acabam chegando ali através da habilidade do tal do Buffalo, que ele tem a Guru Guru no Mi. Ele consegue virar ali uma espécie de biplano, é muito bizarro essa Akuma no Mi. Eu acho que eu vou falar dela aí mais pra frente, que ele é um poder bem interessante de se falar. Eu acho um dos mais legais, inclusive, de One Piece. Mas enfim, eles acabam ali falando, né, sobre o que tá acontecendo ali na ilha. Eles acabam se aproximando da ilha com aquela fumaceira toda. E enquanto isso a gente vê aqui que ela tem a Buki Buki no Mi da Baby Five, né, a Akuma no Mi da Baby Five. E, cara, que no seu ataque anterior do Flamengo, né, foi devido a ele ter atacado ali uma cidade que ela tinha alguém que gostava dela ali naquele lugar. E aí ela fala como se, tipo, nossa, olha só como o meu chefe é mau, né, ele destruiu uma cidade com alguém que eu gostava e tal. Só que aí o Buffalo, ele mostra ali uma história diferente, de que a Baby Five, na verdade, caiu num golpe. Pois é, ela vive caindo, na verdade, ela é muito ingênua, ela acredita nas pessoas o tempo todo, né, inclusive ela se apaixona muito fácil pela maioria dos marmanjos ali que ela acaba conhecendo. E é por isso que o Doflamingo acaba tendo que, muitas vezes, tendo que comprar a situação e matando, né, o pessoal. Mas ela é uma pessoa muito poderosa, né, então o Doflamingo consegue ali convencer ela, já que ela é muito ingênua, de que ela ainda continua ali obedecendo ele, né, depois de tudo isso. Bem interessante. Ele sempre coloca ela no bolso, né, ele quer só ele controlando ela, mais ninguém, basicamente. E aí a gente vê ali eles se aproximando, de Punk Hazard. O Buffalo, com seus poderes ali de rotação, de fazer uma espécie de hélice, ele acaba empurrando a nuvem, né, espalhando ali a nuvem pra longe, de onde eles querem aportar. Só que aí a gente vê, aterrissar no caso, né, e aí a gente vê ali que debaixo da fumaceira eles conseguem ver ali o Caesar Clown voando, por causa da porrada do Ruffy, né, ele acaba voando ali do prédio e caindo numa espécie de navio-tanque nas proximidades. Aí eles acabam contactando o Doflamingo, né? Rapidamente o Doflamingo pede para eles resgatarem ali o Caesar Clown, aproveitarem o momento. E que enquanto eles tiverem o cientista, né? A substância, o tal do SAD, pode ser produzido ainda. E aí eles vão lá e tentam fazer isso. Só que tem alguém mais naquele navio-tanque, um Megazord. Pois é, cara, General Frank estava do lado de fora de Punk Hazard esse tempo todo. E a gente acabou dando falta dele, né? A gente nem deu falta dele direito aí nessa parte final, né? Mas enfim, o Frank acaba vendo ali eles e abre fogo. Acaba rolando uma pancadaria, né? Entre o Frank contra o tal do Buffalo e a Baby Five. Onde a gente vê ali que, cara, é uma combinação muito legal que eles fazem. O Buffalo, ele basicamente é um avião, enquanto a Baby Five é o armamento desse avião, por assim dizer. Muito legal, eles fazem ali, botam uma pressão legal até no Frank, né? Inclusive, a Baby Five, ela pode se transformar num míssil. Olha que loucura! Ela vira um míssil inteiro e explode na cara ali do Frank, gerando uma explosão gigantesca, e o Caesar Clown, ele acorda da porrada, né? Da Boa Noite Cinderela que ele tomou ali do Ruffy, e acaba vendo ali que ele ainda tem um coração com ele, né? Que seria o coração
do Smoker. Enquanto isso, em outras partes ali da ilha, a gente vê que o pessoal tá se reunindo todo ali pra conseguir escapar. E a gente também vê aqui a Monet, pois ela ainda tá viva, depois do ataque da Tashig, ela ainda está viva, consciente, e ela também fala com o Doflamingo, onde ela fala ali que vai detonar o local, vai explodir o local inteiro, e somente o Caesar Clown vai sobreviver, depois dessa parada aí. O Doflamingo, inclusive, que pede para que ela exploda o lugar, e só o Caesar Clown vai acabar sobrevivendo ao incidente. De volta ali ao lado de fora, né, a gente vê ali a Baby Five se recompondo, ela consegue sobreviver à própria explosão, por assim dizer, e o Frank Shogun não sofreu muita coisa, na verdade. A gente vê ali que o Caesar Clown, ele percebe, né, que eles vieram para resgatá-lo e decide tentar eliminar o Smoker. Ele tá ali com o coração do Smoker naquele momento, que foi dado pelo LoL. E aí na sala do SED a gente vê ali o Doflamingo ligando para o Vergo, né, o Vergo se desculpando, pô, não consegui, chefe, foi mal, não deu pra impedir, o inimigo. E o Doflamingo apenas só fala, né, ali, beleza, obrigado aí pelo seu trabalho, né, e o Vergo só dá um sorriso, é o que dá pra fazer. E aí a gente vê aqui o pessoal fugindo ainda, né, o Momonosuke ali chorando com o estado ali do seu pai e tal. Só que aí acontece uma parada bem interessante, o Ruffy, ele tenta confortar ele, só que uma explosão acaba balançando ali o local. E aí a sala do SED, né, acaba explodindo, acaba tendo ali, dando problema. E os destroços ali, começa a correr ali uma queda ali de desmoronamento de destroços. E o Ruffy e o Zoro e Sanji acabam tendo que lidar com essa avalanche que tá vindo na direção deles, né. Ao mesmo tempo que a gente vê ali a Monet, né, a gente vê ali que ela sabe que não vai ser o suficiente para destruir a ilha inteira, mas ela se prepara ali para apertar a chave de ignição, dando um adeus silencioso para o Doflamingo. Só que aí o Caesar, ele acaba esfaqueando o coração que tá com ele. E para surpresa de todo mundo, na verdade quem morre não é o Smoker, é a Monet. Pois é, ela morre e ela não consegue, ela acaba não conseguindo ali cumprir o seu propósito. E aí o Smoker pergunta para o LoL por que o Caesar pensava que estava com o coração dele esse tempo todo. E aí tem um flashback mostrando que o Caesar Clown, ele havia esquecido que tinha dado o coração da Monet para o LoL. E aí quando o LoL pegou o coração do Smoker, ele decidiu dar o coração da Monet para o Caesar Clown, falando que era do Smoker. Olha só, ele deu uma ludibriada, né, malandrão aí, deu uma malandragem aí por parte do LoL, foi bem interessante, né. E aí o pessoal conseguiu chegar na saída ali. Enquanto isso a gente vê ali os piratas Don Quixote, né, eles viram ali que o Doflamingo partiu, né, partiu ali de Dressrosa, e ele tá voando pelo oceano, mano. O cara vai ali dar um jeito de se locomover por cima do oceano. Olha que apelão, o cara consegue também voar igual o Cupincha dele, né, praticamente. E aí ele fica preocupado, porque a Monet não atendeu a chamada ali antes do esperado, né? E aí, cara, perceber aí a Baby Five e o Buffalo estão vivos na ilha, ainda tá de pé, e ele vai tentar ali resgatar os seus subordinados, mostrando aí que até uma certa preocupação, talvez, com esses dois. E aí de volta à ilha a gente vê aqui o Frank ainda lutando contra a dupla. Ele consegue ali, eles conseguem até fazer algum dano contra o General Frank. Só que o Frank acaba usando aquele canhão Gaon, que é aquele canhão móvel que a gente viu na luta contra o Sasaki no mangá mais recentemente. E pegou em cheio, cara. Acertou eles muito bem. Só que eles conseguem ainda se recuperar. Eles estão feridos, mas ainda estão voando, né? Ainda podem voar, ainda podem lutar. Mesmo depois de um ataque desses. E aí o pessoal que estava lá dentro do laboratório acabam conseguindo fugir. Eles acabam saindo, né, do laboratório. E aí, praticamente, o Caesar Clown, o Buffalo e a Baby Five estão cercados, né, pelos inimigos. E aí, vendo que não tem como continuar um combate, eles decidem ir embora. Só que aí, o LoL ele se prepara ali para tentar capturar eles, mas a Nami e o Sop se oferecem ali para derrubá-los. A Nami acaba atingindo o pessoal ali com um ataque de raio, e em queda livre, a gente vê o Sop arremessando neles algemas de Oceanite, e aí impedindo eles de usarem seus poderes, inclusive o Caesar Clown, que ele acabou ali, né, ele sendo um Logia, foi o mais prejudicado com certeza, e acabou ali sendo derrubado, né, sem maiores dificuldades, eles caíram ali no mar. E aí o LoL ele fala, né, que a primeira etapa do seu grande plano
foi concluído, né? Aquele plano nível Cebolinha, como a gente veria mais pra frente. E ainda tem mais, porque além do Doflamingo estar se dirigindo para Punk Hazard, também tem uma outra figura que acaba acordando ali, misteriosa, e essa pessoa acaba indo em direção também a Punk Hazard. De volta à ilha, a gente vê aqui tudo já vai calmo, vamos dizer assim, na medida do possível. E a gente vê ali então os fuzileiros navais, né, insultando ali os piratas e tal. A gente vê ali o pessoal se reunindo e a gente também vê o estado do Kinemon. O Brook sem querer deixa cair ali o Kinemon acidentalmente e ele pensa que quebrou o cara, né? Pô, o cara virou pedra, putz grila, né? Só que na verdade, para a surpresa ali do pessoal, ele não quebrou. O que acontece é que aquela petrificação que a gente vê acontecendo ali com o pessoal, na verdade é só uma casca. Então as pessoas ainda estão vivas, as pessoas que foram pegas pelo Shinokuni, eles ainda estão vivos, mas eles vão precisar ali de atendimento, né? Não só eles, como as crianças também, né? O Chopper e o LOL ali se oferecem para curar as crianças ali do processo de gigantificação, enquanto o pessoal ali também, o pessoal que foi petrificado também tem que ser recuperado também, né? Tem que ser resgatado lá do meio da fumaceira. E também a Motia, ela vai ficar bem, apesar de ela ter tido uma overdose, vai de comer ali os doces com gás, ela vai ficar bem também. Aí depois a gente vê aqui qual é o destino das crianças, né? Com quem que elas vão voltar pra casa, e a gente vê que as crianças ficam com a Tashig. A Nami pediu para que a Tashig levasse as crianças de volta, e quando o Sop pergunta por quê, né? Já que a Nami, que é tão preocupada aí com as crianças nesse arco como a gente viu, ela fala que não seria muito complicado para ela voltar com as crianças porque ela é uma pirata, né? Podia acabar pegando mal, podia parecer que ela que sequestrou as crianças, né, na verdade. Então ia dar tudo errado. Então é melhor deixar a Marinha fazer esse trabalho, e também porque ela se sente confortável, vai perto dos fuzileiros navais. Ela confia nos fuzileiros, já que a mãe dela era uma fuzileira, a Belmere. Então ela tá tranquila, né, de saber que ela tá deixando em boas mãos as crianças, né? Embora seja G5, né? Não é exatamente a melhor mão possível, mas enfim. E aí a gente também vê aqui também o Sanji, né? Usando ali uma das comidas que ele aprendeu lá da Terra Newkama. E a gente vê que ele acaba servindo ali o Momonosuke primeiro, né? Que é quem tava com mais fome, já faz dias que o cara não come. E também ele acaba distribuindo ali depois a comida para os outros, né? Mesmo o Momonosuke relutante, né? Todo honrado como ele é e tal, mas o Kinemon faz ele comer, falando que o Sanji é confiável. E aí o restante ele foi comendo também, foi se aproximando ali pra ter uma comilança, né? Rolando ali uma comilança. O LOL fala que o pessoal tem que se mover agora, né? Que não é pra eles ficarem ali. Mas o Ruffy, né? Obviamente contrariando tudo que os outros faz, ou fala, acaba dando uma festa, na verdade, ali. Pois é. E o LOL fica só com um cara de bunda porque é o que dá pra fazer, basicamente. E aí a gente vê ali também que alguns caras do Smoker, né, alguns cupinchas ali da G5, eles decidem voltar, entrar lá no meio da fumaça pra poder resgatar o pessoal que foi petrificado, porque eles viram que dá pra salvar, né, o pessoal. E aí, beleza, né, então eles vão tentar voltar ali pra tirar o pessoal da petrificação, pelo menos, né, vai tentar salvar ali o máximo de fuzileiros possíveis, né, que ficaram para trás. Depois a gente também vê aqui o Smoker falando com o LOL, né, onde a gente vê ali o LOL, e o Smoker estão trocando uma palavra sobre tudo que aconteceu, sobre o LOL manter a palavra, né, de realmente ali ajudar a desbaratar esse plano aí do Caesar Clown e tal. E ele pergunta para o LOL para que ele tá usando ali o chapéu de palha, né? Mas aí o LOL ele se questiona se ele que não está sendo usado nessa história toda, né? Porque ele acaba falando ali, acaba tendo uma lembrança de quando ele fez aliança com o Ruffy. Ele falou um nome que a gente não viu ali quem era na hora. Ele falou que o plano dele era derrubar o Yonkou Kaido. Pois é. E aí, cara, quando ele fala que tá atrás do Kaido, o Ruffy aceita prontamente, né? Dizendo que o seu objetivo é derrotar todos os Yonkous. Então tem essa parada aí também. Então meio que, tipo assim, o LOL tá querendo usar o Ruffy pra poder desbaratar um Yonkou. Mas o Ruffy também tá usando essa aliança pra conseguir ele desbaratar vários Yonkous, na verdade, né? Mas ele tá se aproximando mais do seu objetivo de derrotar os Yonkous no geral. Então é bem interessante. E, cara, inclusive ele fala, né? O LoL fala que as chances de derrotar o Kaido são de apenas 30%. Mas, bom, isso aí, porcentagem não é relevante para o Ruffy, a gente sabe disso, né? Enfim.
E aí, voltando do flashback, a gente vê aqui o LOL falando pro Smoker que planeja ir com chapéus de palha para o tal do Green Beach, uma ilha aparentemente. E a gente vê ali também as crianças sendo transportadas para o navio tanque ali com os fuzileiros navais. E a gente vê eles fazendo uma linha ali na praia, né, insultando os chapéus de palha, tentando mostrar ali, ó, vocês desse lado e a gente aqui e tal. Mas os chapéus de palha meio que estão ali, tipo, cagando, tá ligado? Cagando total pra essa parada aí. Mas os fuzileiros navais continuam ali gritando, ofendendo os piratas e tal. E chega um momento que até a Tashig acaba interrompendo. O que vocês estão fazendo, cara? Estão gritando aí, tentando, né, praguejando aí contra os caras na frente das crianças, que loucura, né? E aí tá dizendo que é uma vergonha, inclusive. Mas os fuzileiros navais, eles explicam, tentam, dar sustância ali para o que eles estão fazendo, dizendo que eles estão tentando zombar dos piratas, porque se eles não fizerem isso, eles vão ter que admirar e respeitar o que eles fizeram naquele momento, sabe? Então eles não querem dar razão para os chapéus de palha, eles não querem admitir que os piratas agiram corretamente dessa vez. Então eles estão ali tentando dar um jeito de, sabe, mentalmente não admitir a derrota, vamos dizer assim, né? Que eles foram usados, basicamente. E apesar do fato de eles serem piratas, né, pra grande aborrecimento dos Smoker e a divisão da Tashig, os caras realmente acabaram sendo uma mão na roda aí, né? Ajudaram bastante com o que estava acontecendo em Punk Hazard. Enquanto isso, a gente vê ali o Doflamingo, ele tá cruzando o mar, né? E aí, de repente, ele vê uma jangada. Tem uma balsa ali, aparentemente. E nessa balsa tem as cabeças do Búfalo e da Baby Five. Pois é, só a cabeça. Eles foram ali decapitados com os poderes do LoL. E aí a gente vê ali que tem um Dendemushi ali, né? Com o chapeuzinho do LoL também. E aí eles acabam trocando uma conversa, né? A gente vê ali o Doflamingo falando com o LoL. O Baby Five e o Buffalo acabam pedindo desculpa, né, pelo fracasso, pelo que aconteceu com o Caesar Claw, mas o Doflamingo diz a eles para relaxarem, né, porque eles estavam fazendo o que lhe foi ordenado. Eles só acataram ordens, basicamente. Então o erro teria sido do Doflamingo. E aí, quando ele vai falar ali com o LoL, né, pelo Dendemushi, eles acabam trocando ali um papo bem interessante. Doflamingo rindo e dizendo que ele não faz negócios com crianças, né? O LoL ali queria negociar, mas o Doflamingo já quer cortar o barato. E avisa pro LoL pra não mexer com ele, porque ele é outro patamar. Só que o LoL ignora essa ameaça e diz que ele deveria estar mais preocupado com o Kaido, porque ele é o principal parceiro comercial do Doflamingo. E, bom, se o Kaido descobrir que o Doflamingo não pode mais produzir a tal das Smiles, né? Ele vai sobrar pro Doflamingo, né? E o Doflamingo sente essa, né? Ele recebe essa informação aí com muito pesar. E aí, cara, ele pergunta ali o que o LoL quer em troca do Caesar Claw, e o LoL diz que ele quer que o Doflamingo renuncie ao seu título de Shichibukai. Pois é, antes do lançamento dos jornais do dia seguinte, ou seja, de um dia pro outro, o cara tem que dar a notícia de que ele vai deixar o cargo de Shichibukai. Lembrando que se os Shichibukais abandonarem a sua posição, a marinha pode ir atrás deles. Então ele se mete numa furada, né? Se ele abandonar o seu título de corsário, basicamente. E aí, se o Doflamingo acatar a exigência, né? O LoL vai falar com ele de novo posteriormente, depois dele falar e sair no jornal que ele deixou o próprio cargo. Agora, se isso não acontecer, é melhor o Doflamingo cuidar de si mesmo, né? Saber se cuidar de si mesmo. E ele desliga, deixando aí o cara pescotapa. Um cara de poucas ideias. Aí a gente volta aqui para Punk Hazard, onde a gente vê ali que os fuzileiros ficaram na ilha, né? Colocando ali os trajes de proteção e tal, se dirigindo lá para salvar os amigos dele, né? Que viraram pedra. E os trajes de gás ali que os cupinches do Doflamingo estavam usando são suficientes para resgatar, para conseguir ali passar pela névoa. Só que o Caesar Claw, lembrando, né, ele pediu pros caras tirarem o traje quando houve a explosão do Shinokuni e tal, justamente por isso, porque ele sabia que a roupa dele era boa demais e ia acabar protegendo os caras contra o gás. Então tinha essa peculiaridade também, né? Enfim. Aí a gente vê ali o Barba Marrom, né? Inclusive, o Barba Marrom, ele se entregou, pro pessoal ali, na esperança de receber tratamento, né, sobre tudo que aconteceu e tal. Ele tá bem ferido e tal, foi dopado, aconteceu uma monte de desgraça com o cara.
e ele decidiu desistir, ele desistiu e quis se entregar, basicamente, ali pro pessoal da Marinha. E aí eles acabam encontrando ali o corpo sem cabeça da Baby Five e do Buffalo. Eles não sabem o que fazer, né, com isso, né, já que o Chapéu de Palha e o LOL foram embora já. E acontece que o Doflamingo aparece. Pois é, do nada ali a cabeça da Baby Five e do Buffalo acabam caindo do céu e se juntando com o corpo. E o Doflamingo aparece enraivecido, o cara tá piscotapa pra caramba. E aí ele pergunta onde é que estão o Chapéu de Palha e o LOL. E o Smoker se recusa a falar a localização ali, né, do LOL. Lembrando que o LOL tinha falado pra ele aonde estava indo, né. E ele não vai deixar o Doflamingo escapar, né. E que ele sabe do plano do Doflamingo e tal. E de todo o conhecimento ali, de todo o esquema dele no submundo do crime, se nomeando como Joker. E aí o Doflamingo só fala, cara, você sabe demais. Eu vou ter que lidar com você, tá ligado? Basicamente. E aí a gente vê o Sunny, né, já em alto mar. E a gente vê ali eles passando, né, navegando. E a gente vê o Brook questionando o Frank sobre o Mini-Mary e também sobre o Sunny, né? O que o Frank tava fazendo esse tempo todo aí que a embarcação foi resgatada e tal. O Frank explicando que depois que o pessoal conseguiu sair lá da cela, o Frank acabou indo procurar o Mini-Mary lá do outro lado da ilha. E ele também foi pegar o Sunny. Pois é, por isso que ele tava lá do lado de fora esse tempo todo. Ele ficou dando a volta lá na ilha, pegando os equipamentos, né, que o pessoal tava usando pra chegar na ilha. E ele acabou, sem querer, encontrando aí o pessoal da Baby Five e do Buffalo ali enquanto estava lá fora, né. E aí é revelado que o pessoal tá indo para Dressrosa. Pois é, de acordo aí com o plano do LoL. E o Kinemon fala que ele aparentemente tá familiarizado, com esse lugar aí. E aí a gente vê aqui oficialmente todos os Chapéus de Palha sendo apresentados, a nova aliança ali dos Mugiwaras com os Piratas Corazon. E a gente vê que o Luffy fala ali, né, que eles vão destronar o Kaido e tal, e que essa aliança é pra isso. E o LoL ele explica que os Yonkous eles têm influência no mundo inteiro, né, no novo mundo ali, só que eles ficam nas sombras, né, vamos dizer assim, no submundo do crime, vamos dizer assim, agindo de maneira furtiva, justamente para não chamar muita atenção, para não começar uma potencial guerra, vamos dizer assim. E que o Kaido, ele tem ali uma remessa, um acordo ali que ele faz com o Doflamingo, para receber as tais Akuma no Mi artificiais, né, as Smiles. E essa é a razão pelo qual o LoL queria que o Caesar Clown fosse sequestrado, né, ele tá ali cativo, né, pelo bando do Chapéu de Palha. E acontece que a ideia dele é fazer com que eles parem de usar com que ele pare de fornecer a substância química para fazer a fruta artificial. E também eles estão indo para Dressrosa para destruir a fábrica de Smiles, né, a fábrica e também a fábrica de Sed que tem lá em Dressrosa também. Então, tipo assim, pra desbaratar completamente, né, pra quebrar completamente aí os planos do Kaido e cortar as pernas dele para ele não poder ter um exército, né, giga, hiper poderoso. E o Kinemon também tá a fim de ir para Dressrosa porque ele tem ali um amigo que foi preso lá, né, por coincidência, olha só que legal. Aí de volta para Punk Hazard, olha só que para nossa surpresa, o Smoker apanhou de novo. Pois é, mais uma vez, de novo, novamente, o Smoker acaba aí tomando uma surra do tal do Doflamingo, né, do Joker. E ele tava prestes a morrer se não fosse a interferência de um cara que apareceu ali nos 49 do segundo tempo, que é o Kuzan. Pois é, nosso querido Aokiji, ele aparece e consegue salvar o Smoker. Mesmo assim, mesmo com a presença ali do Kuzan, o Doflamingo ele continua atacando o Smoker, só que ele é parcialmente congelado, vamos dizer assim, pelo Aokiji em protesto. Mas ele vê ali que é perigoso ele ficar por ali, então ele decide dar uma recuada, né? E aí, cara, que louco, né? Do nada ali o Aokiji acaba vai ajudando o Smoker e a Marinha novamente, mesmo depois dele ter saído, como a gente já tinha ouvido essa história aí. E aí a gente acaba vendo aqui que o Kuzan, apesar dele ter saído da Marinha, ele continua tentando ajudar a Marinha de alguma forma. Ele ele não tá oficialmente na Marinha, ele desertou, mas ele ainda
ele ainda acredita, que dá pra Marinha fazer alguma coisa do lado certo, da história. Então ele tá ali tentando ajudar nas sombras, vamos dizer assim, a Marinha nos seus objetivos. E ele pede, inclusive, para que o Smoker alerte o Sakazuki para ficar de olho no Doflamingo, né? E ele é uma ameaça muito grande para os fuzileiros navais. E também ele solicita para que a G5 não fale nada sobre ele, ou seja, o Kuzan não esteve ali, basicamente. E aí a gente vê aqui o Chapéu de Palha tendo uma viagem meio que tranquila, né? Mais ou menos tranquila. A gente vê ali o Sop e o Chopper se preocupando com a questão do Doflamingo poder vir atrás deles e tal. Eles até ficam acordados de noite, né, pra tomar conta ali, vigiar. A gente vê o Kinemon brigando com o Zoro, porque ele reconhece a espada ali do Zoro, né, a Shusui, e ele fala que ela foi roubada do túmulo de Ryuma. Só que o Zoro ele desconversa, ele falou: eu ganhei honestamente essa espada aqui, eu ganhei num duelo. Ou dane-se o que vocês estão falando aí, né? E ao mesmo tempo a gente também vê aqui o Momonosuke, ele tava tomando banho ali com a Nico Rubin, e o Sanji, o Brook e o Kinemon estavam com inveja dele, né? E acontece que a Nami dá um esporro ali neles, né? E o Momonosuke depois aparece ali abraçando a Nami, né? Se joga nos peitos ali da Nami e dá uma encarada pra eles muito sacana, cara. O Momonosuke não vale nada, é um molequinho, mas não vale um centavo, né? E aí a gente vê o pessoal seguindo ainda, né? Essa viagem aí em direção aí às proximidades ali de Dressrosa. No dia seguinte a gente vê que que realmente o Doflamingo acatou as exigências do LoL. E aí no dia seguinte aparece nos jornais que o Doflamingo abdicou de sua posição como Shichibukai. Pois é, atendendo aí então as demandas. E ele continua lá em Dressrosa, né? Ele é o rei aparentemente de Dressrosa. No entanto, também é falado sobre a aliança do Luffy e do LoL, ou seja, ele explanou, né, a aliança pirata deles, e também sai nos jornais uma aliança entre os piratas, a aliança entre o pessoal ali do Kid, do Sasuke, do Apu e do Basil Hawkins. Então esse trio se une ali pra, atacar o pessoal no Novo Mundo, né, pra causar confusão no Novo Mundo. E o arco termina com o seguinte: o Doflamingo ele liga para o LoL depois falando sobre ter atendido as exigências, né? Só que o que chama a atenção na conversa é o Luffy, que acaba se metendo ali, né, onde não deve. E isso chama a atenção do Doflamingo, fazendo com que ele acabe falando sobre ele ter algo que interessa ao Luffy, que é a Akuma no Mi do Ace. E aí a gente termina aqui então esse arco de Punk Hazard. Demorou, foi difícil, eu espero que não tenha tido problemas de áudio, porque eu ainda vou editar isso daqui. Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Valeu, nerds, fui! Taverna do Bacon, link na descrição, valeu. Fui, que vem a Dressrosa.